programa Igreja Militante pela Rede Século XXI, mais uma vez entra na sua casa e o fazemos com grande alegria, sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, questões de fé. Estamos tratando dos sacramentos. A pergunta de hoje tem relação com o programa de ontem. Ontem tratamos da participação dos ministros ordenados na celebração dos sacramentos. Mas existem ministros não ordenados? Existem ministérios no âmbito da Igreja Católica, designados, constituídos, instituídos pela Igreja para o desempenho de determinadas funções do sacerdócio comum dos fiéis. Hoje nós vamos tratar desses ministérios não ordenados. O que são ministérios não ordenados? Catecismo da Igreja Católica, número 1143. Para o exercício das funções do sacerdócio comum dos fiéis, existem ainda outros ministérios particulares, não consagrados pelo sacramento da ordem, e cuja função é determinada pelos bispos, segundo as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. Também os acólitos, os leitores, os comentadores e os membros do coro desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. Ministério não ordenado. Portanto, ministérios que são enquadrados no âmbito do sacerdócio comum, sacerdócio real, próprio de todos os batizados. Esses ministérios são instituídos pela Igreja. Citemos alguns deles. Os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Também existe o ministério do leitorato. Aqueles varões que são escolhidos pela Igreja, instituídos para desempenhar a proclamação da palavra de Deus na liturgia da Igreja. Primeira leitura, segunda leitura, a oração dos fiéis. O ministério do acolitato, que é conferido a varões batizados para a distribuição da Sagrada Eucaristia. O texto que nós acabamos de ouvir identifica também, chama também, atribui também o qualificativo de ministério litúrgico, comentaristas, salmistas, os integrantes do coro. Essa riqueza, essa diversidade de ministérios que torna a Sagrada Liturgia, particularmente a celebração sacramental, a celebração dos sacramentos, e dentre estes, de forma especialíssima, a celebração da Eucaristia, uma celebração rica daquilo que São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, chama de diversidade de ministérios. Um só Senhor e muitos os ministérios, um só Espírito, muitas as funções. Pois bem, amados amigos, amados irmãos, a celebração da Eucaristia, a celebração dos demais sacramentos, dá-nos essa possibilidade de compreender essa integração, essa diversidade de ministérios, nessa particular divisão do sacerdócio de Cristo, o sacerdócio real, o sacerdócio comum de todos os fiéis e o sacerdócio ministerial ou ordenado daqueles que receberam o sacramento da ordem nos seus 3 graus de diaconato, de presbiterato e de episcopado. Ministérios não ordenados, uma riqueza para a Igreja. Importa que cada um de nós valorize. E escolhidos pela Igreja para desempenhar tão importante função litúrgica, que cada um que desempenha na Sagrada Liturgia um ministério não ordenado o faça em espírito de fidelidade, de doçura, de obediência, de coerência, de unção, para a glória do Deus uno e trino, que é a razão de ser, que é o objeto do culto litúrgico, do culto sacramental.